Bom, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho. Deixa eu contar sobre nossa história de hoje. Quem assistiu na guerra da semana passada vai lembrar então a história de quando eu fui viajar para essa cidade do interior aí do estado do Brasil. Fui junto com um irmão, o Raul. Foi a primeira viagem que eu fiz. Quer saber como que eu fiz essa primeira viagem? Assiste o vídeo da, da semana passada. Eu vou tentar colocar num card aqui para vocês quando ficar gravado, ou vai estar no final desse vídeo aqui como aqueles quadradinhos que aparecem em algum lugar aqui, indicando o próximo vídeo para você assistir. E só que o que acontece? Eu não tinha site, eu não era conhecido nem nada. E eu sonhei algumas semanas antes, eu não recordo se foi uma semana ou várias semanas antes. Eu sonhei que eu estava numa igreja grande, é, comprida, assim, uma igreja bem compridona. Então, da porta da igreja eu olhava assim o templo, ele era longo assim. Lá em cima tinha um altar, que esse altar era era inteiro assim, de parede a parede. Tinha, isso faz muitos anos, tá? Tinha um dispositivo eletrônico no altar, como se fosse uma luz, alguma coisa assim. E que era diferente da época. Hoje a gente tem telão de LED, data show, né? Tem tantas coisas hoje nas igrejas que são dispositivos tecnológicos, eletrônicos. Mas naquela época não, tá? Tô falando de 2000. O Bruxaria foi lançado em 2003, 2002. Então foi 2002. E eu acho que não tinha o livro Bruxaria ainda. Então era bem, né? Hoje as igrejas têm tecnologias, assim, naquela época não tinha. E tinha data show. Data show. Não, era. Como é que era o nome daquele aparelho que a gente colocava uma folha transparente e retroprojetor, acho que era isso. Retroprojetor. E aí no meu sonho, eu sonhei que tinha uma igreja assim, e eu entrava na igreja e não tinha ninguém nos bancos. Não tinha ninguém. Só tinha um homem sentado do lado esquerdo, 3 bancos. Então imagine comigo, bancos de madeira, um corredor central, lado esquerdo, conta o primeiro banco, o segundo, no terceiro, do meu lado esquerdo de quem está entrando na igreja. Então lá do altar seria bem no fundo da igreja, ao lado direito, ok? Estão conseguindo imaginar assim, criar essa imagem? Então eu entrava pela porta da igreja vazia, comprida, cheia de bancos de madeira. No lado esquerdo tinha um homem de camisa azul clara, sentado, magro, no meu sonho. E Deus falava para mim assim: vá até ele. Então eu chegava perto dele. Quando eu colocava a mão sobre o ombro dele, eu acordei no sonho porque ele virou como se fosse uma caveira, uma morte, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente a imagem. Sei que ele virou assim, eu acordei muito assustado, acordei ofegante durante a madrugada. E o Espírito Santo me falando: ele está indo para te matar. Ele está indo para te matar. Ele está indo para te matar. Enfim, acordei assustado, falei com a Francine: Fran, eu vou pregar numa igreja grande e o diabo vai mandar um cara para me matar. Deus me mostrou isso. Credo, amor, vamos repreender, oramos e tal. Como é que foi? Eu contei pra ela. Nossa, a igreja é muito grande, Fran. Porque eu era pastor de uma igrejinha pequenininha, batista, na fronteira do Brasil com a Argentina. Igrejinha, casinha de madeira. Quem já leu meu livro Quando Deus te leva ao deserto, ou o Bruxaria, que eu conto o testemunho da casinha. Alguns meus livros eu conto o testemunho da casinha de guardar pássaros. Eu acho que é no Quando Deus te leva ao deserto. E então a igrejinha de madeira pequenininha, eu era pastor dessa igreja, sim, né? Algumas dezenas de pessoas ali naquela congregação. E para mim, então, aquela igreja ali, não é? Era uma igreja gigante. Ok, dias depois eu recebi o convite para pregar no interior do Brasil. Nós fomos de ônibus, viajamos um dia inteiro de ônibus, Raul e eu. E chegamos lá, tivemos aquelas situações que eu contei na guerra da semana passada, da mulher que tinha o demônio que esfaqueava o marido e tal. E
Quando eu fui na primeira noite para pregar, na sexta-feira, tá? Nessa igreja do cara que quebrou o braço. Quando eu entrei na igreja, que eu pisei na. Subi a escadaria da igreja. A igreja era mais alta do que o nível da rua. Então tinha uma escadaria para subir. Eu subi a escadaria. Quando eu pisei na porta da igreja, que eu enxerguei a igreja pela visão de quem entra na casa do Senhor, eu entrei, era a igreja do sonho que eu tinha tido. Ela era uma igreja comprida, longa, bancos de madeira, já tinham pessoas ali, porque eu cheguei no horário pré-culto, então já tinham pessoas, né? Lá na frente o altar era um altar muito bonito, de pedras, assim, tipo mármore, né? Escuro, bonito, luxuoso. Tinham cavidades laterais onde ficava o ministério de louvor. E no altar tinha um letreiro. Não é de LED como é hoje moderno. Tipo de estação de ônibus, que tem aqueles letreiros de LED, que é um LED mais grosseiro, mais maior, assim, que fica só a letra quadradinha, assim, passando. Eles tinham um letreiro no altar da igreja com três ou quatro, não vou lembrar, linhas, ou talvez 5 linhas de LED, que era onde passavam as letras das músicas. Então a igreja era muito moderna, não tinha retroprojetor. Você lia as letras das músicas lá, aparecia lá, bem-vindos, aí aparecia, o culto vai começar, sei lá, apareciam letras lá, aquele LED vermelho, né? E eu falei assim, nossa, é a igreja do meu sonho. Não tinha celular na época, eu não tinha, pelo menos, para mandar um WhatsApp pra Fran, não existia WhatsApp. Falar, Fran, é a igreja do meu sonho. Não tinha, tá? A gente ligava de orelhão. Quando eu viajava pra Francine, ligava de orelhão. Pra quem não sabe o que é orelhão, dá um Google aí que você vai saber. Então, automaticamente eu olhei pro terceiro banco da entrada, lado esquerdo, para ver se tinha alguém ali. E no local exato de onde eu vi a pessoa no meu sonho, não tinha ninguém sentado. É como se fosse alguém guardando lugar para outra pessoa. Sabe como funciona? Você chega na igreja e você senta na ponta do banco, aí aqui fica um espaço, daí aqui senta outro. Então a pessoa da ponta e a próxima pessoa tem um espaço exatamente para alguém sentar. Esse espaço exatamente para alguém sentar é o lugar onde eu vi no meu sonho um rapaz magro, mais baixo do que eu tenho 1,80 m, devia ter 1,70 m e alguma coisa, no sonho, né? De camisa azul clara. Ele não tinha ninguém ali, mas tinha um espaço naquele banco para alguém sentar. Então assim eu fiquei, né? Muito assustado, eu gelei. Aí fomos pro altar, dobramos o joelho para orar, uma igreja pentecostal de muita oração. Orei, levantei na hora do louvor para ficar, né, acompanhando ali e sempre olhando lá pro fundo da igreja. E agora eu tô no altar, então agora minha visão vai apontar pro lado direito, né? E não, a igreja lotou. Irmãos, sexta-feira a igreja lotou. Lotou ao ponto de colocarem cadeiras nas laterais, nos corredores laterais, entre as janelas e os bancos, para pessoas sentarem, ao ponto de chegarem pessoas em pé no fundo da igreja, mas naquele local do terceiro banco não sentou ninguém. Ficou uma pessoa, um espaço, pessoas. Não sentou ninguém. Naquela noite de sexta, Deus operou muitos milagres. Deus me usou em cura. Então eu orei com muita gente recebeu cura. Foi um mover incrível. E tinha uma senhora, uma obreira, mais baixinha, que era uma bênção. Eu não vou recordar os nomes dos irmãos, faz muito tempo. Imagina, 2024, se foi 2002, são mais de 20 anos. E essa irmã, ela estava ajudando as pessoas, porque no final, quando eu comecei a orar por cura, eu orei pela cura de uma pessoa na sexta, e a pessoa, eu não vou recordar exatamente quais foram as curas que ocorreram, mas foram muitas. Quando eu falo muitas, foram mais de 30 pessoas, mais de 40 pessoas curadas. A gente ficou madrugada adentro orando. E ela... A primeira cura aconteceu foi algo assim milagroso. Por exemplo, sei lá, a pessoa não andava e começou a andar. Foi algo assim que chamou muita atenção da igreja. E as pessoas vieram, todos que tinham algum tipo de enfermidade, doença, vieram para frente. E nós começamos a orar. E nesse mover de oração,
todo mundo ficou muito impressionado com o que Deus estava fazendo. Essa obreira em especial, ela tinha um calombo, um caroço muito grande aqui. Era visível nessa região do pescoço. Grande, tamanho de um limão, assim, não de uma laranja, um limão. E ela voltou para casa, o marido dela não era crente. Ela voltou para casa tarde da noite. Então ela voltaria normalmente, sei lá, 10 da noite. Ela voltou 1 da manhã, 1h30. O marido tava, não sei se bêbado, mas enfurecido em casa. O marido era muito agressivo, duro, nordestino, daqueles nordestinos bravos, sabe? A gente fala sempre isso, né? Tem o gaúcho macho do Rio Grande do Sul, que a gente tira sarro, fala macho nada, às vezes, né? Brinca. Mas a gente aqui do Sul, quando a gente fala nordestino, a gente imagina o nordestino sempre muito bravo. E ele brigou com ela, sabe? Não sei se bateu nela, mas teve um enfrentamento ali. Né? E ela disse assim, não, meu velho, tem um menino lá do Sul que tá aqui. Esse menino, homem de Deus, ele tá orando pelas pessoas, as pessoas foram curadas. Houve um milagre, houve um mover naquela igreja. E ela foi falando isso. E ele, o que? Pastor ladrão, isso aí veio roubar o dinheiro de vocês. E não sei o que, sabe? Foi confrontando ela nesse sentido. E ela não fala isso, menina. O menino era eu, tá? Menino de Deus, uma bênção e tal. E aí você é uma boba, você acredita nisso. Nas linguagens dele, da época, não vou falar as palavras que ele usou, é óbvio. Você acredita nisso, não sei o quê, blá, blá, blá. Dela, vamos no culto, você vai vê-lo, vamos no culto. Ele, eu não vou ser enganado desses lugares, aquele negócio. No dia seguinte, no sábado, que foi o episódio do rapaz que voltou com o braço quebrado, que eu contei sexta passada, tá? Quando ele foi liberto do demônio que estava possuindo, eu orei por ele para ele ser liberto e curado. E eu estava no corredor da igreja, porque ele estava tentando fugir da igreja. Vocês lembram da história que eu contei sexta-feira passada. E ali eu fiquei, e essa obreira junto nesse processo de libertação, ela trouxe pano para me limpar de sangue que tinha no braço do rapaz. Quando ele bateu, ele... E ali algumas pessoas, e eu continuei orando por algumas pessoas, tá? Porque foi um dia que muita gente ficou possuída por demônios. E enquanto eu estava orando pelas pessoas, eu olhei e vi o calombo no pescoço dela. E eu falei para ela, irmã, o que é esse calombo aí? Aí ela falou que quando ela nasceu, a mãe dela dedicou ela a um ídolo da Igreja Católica, a uma santa da Igreja Católica. E ela desenvolveu aquele calombo ali ao longo dos anos. E ela falou que ela sempre acreditou que aquilo ali era uma espécie de maldição. Porque quando ela se converteu, antes dela se converter, ela não tinha. Quando ela se converteu, naquele ano que ela se converteu, gerou aquilo ali. Como que aí alguém falou para ela, teve uma revelação, não lembro bem, que a santa lá, que a gente sabe que é uma entidade espiritual, um demônio, tinha colocado aquilo nela porque ela tinha abandonado a idolatria ou algo assim. E eu falei, não, eu não aceito, isso é a sua vida, irmã. Em nome do Senhor Jesus, botei a mão sobre o pescoço dela, sobre o calombo, respeitosamente, e disse que isso aqui vai parar lá no pescoço da santa, então. Eu não aceito na sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E comecei a orar com ela, e o calombo sumiu. Imediatamente. Ele desapareceu. Ficou normal o pescoço. Essa mulher, irmãos, essa mulher chorava. Essa mulher orava em línguas. Essa mulher rodopiava. Ela caía. Ela levantava. Essa mulher não sabia, não se continha de felicidade. Porque ela estava ajudando a obra o dia todo. Desde sexta-feira. E agora sábado à noite. Ela foi para casa maravilhada. Chegou em casa chorando. Orando em línguas. E o marido bêbado esperando em casa para bater nela. O marido, naquele dia, rasgou o certificado de batismo dela. O demônio pegou ele. O demônio pegou ele. O marido rasgou roupa dela. Domingo de manhã tinha um treinamento para os obreiros da igreja, na escola dominical. Essa irmã não foi, porque o marido trancou a casa. Tinha grade nas janelas, trancou as portas e escondeu as chaves. Para essa mulher não ir.
E ela clamando, clamando, e ele dizendo, você foi enganado. O que acontece? Durante o domingo à tarde, ela falava assim, foi o pastorzinho lá do sul que orou comigo, olha aqui, meu velho. E aí, ele falou assim, ah, ele é homem de Deus? Então eu vou fazer o seguinte, ele pegou uma faca, uma peixeira, cabo branco de nylon, fina de tanto afiar, aquelas facas de açougueiro. Então, se ele é homem de Deus, Deus vai ter que livrar ele das minhas mãos, porque eu vou lá para matá-lo. Eu vou lá e vou esfaquear esse homem de Deus. E ela, não faça isso, meu velho, é um menino lá do sul, um menino tão bom. Não, ele é homem de Deus? Então eu vou à noite com você. Então eu vou aparecer lá e vou matar ele. E ela, desesperada, clamando para ele não fazer isso. À noite, ela se arrumou toda para ir na igreja. E ele pegou e jogou água nela. Para ela ter que se trocar de roupa. E nisso ele saiu de casa, trancou ela. E foi para a igreja com uma faca. Na sexta, vocês lembram que na sexta eu falei que eu olhava para o banco e tinham pessoas, a igreja lotada, e naquele banco não tinha ninguém. Naquele banco não, naquele lugar do banco, tá? Vocês lembram disso. No sábado, a igreja estava super lotada. Tinha mais gente que na sexta. Mas naquele exato lugar do meu sonho, terceiro banco de lá para cá, lado direito, lá no fundo, não tinha ninguém sentado. Olha que mistério. Eu fui no sábado com medo, olhando, porque eu tinha tido um sonho. E tava estranho para mim. Por que ontem ninguém sentou naquele lugar que eu vi no sonho, que no sonho era o oposto? Não tinha ninguém na igreja, só tinha uma pessoa sentada naquele lugar. E na vida real, a igreja super lotada e só tinha um espaço na igreja, era o espaço onde eu tinha visto no sonho. No sábado, também ninguém. Domingo de manhã era uma reunião de obreiros, era a gente mais perto do altar. No domingo à noite, eu cheguei mais cedo, fiquei no altar orando. Quando eu levanto do altar, a igreja estava super lotada. Além dos bancos, das cadeiras nas laterais, eles colocaram cadeiras nos corredores. Pessoas em pé. Quando eu olhei para trás, o espaço onde eu tinha visto no sonho, o rapaz estava ocupado e era ele. Esse esposo da obreira estava sentado naquele lugar e estava com uma camisa azul clara. Nossa, eu gelei. Da cabeça aos pés, eu gelei. Porque eu tinha visto ele no meu sonho. E no meu sonho ele tinha virado como se fosse uma morte para cima de mim. E a voz do Espírito Santo dizendo, ele vai te matar, ele vai para te matar. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor Jesus, ele veio para me matar. E eu era, imagina, jovem, 24 anos. Então, eu não consegui pregar direito. Eu fiquei tão assustado, sem saber o que fazer, com tanto medo, que eu não sabia, sabe? Eu pregava, me perdi na mensagem, me perdi. Eu usava esboço naquela época, eu levava folhas de esboço. Eu levava um caderninho assim com folhas de esboço. Eu me perdi todo. No final, eu fiz um apelo de oração por salvação. Na sexta tinha sido feito um apelo de cura, no sábado de libertação e no domingo de salvação. Aí algumas pessoas vieram para frente, pessoas estas que foram curadas na sexta, que foram libertadas no sábado, e pessoas que ouviram a mensagem pela graça e pela misericórdia de Deus, mesmo que eu me perdi todo pelo medo. A mensagem foi pregada e as pessoas receberam essa mensagem. E aí eu falava, mais alguém quer vir para frente? Mais alguém? E ninguém. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, vá até ele e ore com ele lá no banco onde ele está. Vá até ele. A igreja que eu era pastor tinha microfone com fio. Essa igreja, que era grande, moderna, tinha microfone sem fio. Eu fui andando até lá e fui disfarçando, tá? Eu fui disfarçando, fui andando nos corredores. Você não quer vir para frente receber oração? Uma pessoa, vou. Você não quer vir para frente? Fui disfarçando, morrendo de medo. Quando eu cheguei lá no banco com ele, eu olhei para ele, ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para baixo. Eu passei a pessoa que estava do lado dele, toquei no ombro dele e disse assim, você não quer ir para frente comigo para aceitar Jesus, para entregar sua vida para Jesus? Ele olhou para mim com uma cara de raiva e ele disse, quem foi que te disse que eu não tenho Jesus? Quem foi que te disse que eu não tenho Deus? Por que você veio aqui em mim? Quem foi que te disse que eu não tenho Deus? Aí o Espírito Santo me encheu com uma coragem e com uma graça. E eu falei, o Espírito Santo, 2 semanas atrás,
me revelou em sonho que eu entrava nessa igreja e que nesse exato lugar, no terceiro banco, nesse exato lugar onde o senhor está sentado, um homem de camisa azul clara sentaria aqui armado para me matar. Não sentou ninguém na sexta-feira nesse lugar. Ontem, no sábado, não sentou ninguém nesse lugar. Só hoje sentou uma pessoa nesse lugar. E é um homem de camisa azul clara. É o Senhor. Então, se o Senhor não veio hoje para me matar, e se o Senhor não está armado aqui, então eu não sei o que Deus falou comigo. Mas se é o Senhor, o homem que veio aqui para me matar, então você não tem Jesus no coração. E eu vim te dizer, Deus me avisou, antes de você pensar em me matar, que você iria vir fazer isso. Só que Deus veio primeiro na sua vida. Meu irmão, entrega o seu coração a Jesus, porque Ele te ama e Ele quer fazer uma obra de restauração na sua vida. E ele se levantou, começou a chorar copiosamente, botou a mão aqui atrás, puxou a peixeira e fez assim e entregou na minha mão. Olha o quanto eu me arrepio. Quando ele levantou e puxou a peixeira, as pessoas que estavam ao redor dele fizeram assim, abriu uma cratera no meio, não ficou. Se ele quisesse me matar, eu tava sozinho ali, não ficou um para me defender. Ele abriu assim, abriu uma cratera e ele entregou a peixeira na minha mão e ele disse, minha esposa estava aqui ontem, começou a contar, estava aqui anteontem, e eu fiquei com ciúmes, porque ela, tudo para a igreja, tudo é para a igreja, e ela falou que tinha um pastor aqui, bababá, ele foi contando a história, chorando. E eu falei, se esse pastor tem Deus, Deus vai ter que livrar ele da minha mão, porque eu vou fincar essa peixeira no bucho dele. E o senhor me diz agora que há 2 semanas o senhor sonhou comigo? Falei, 2 semanas atrás. Deus já havia me revelado em sonho, irmão. E aí ele pegou e disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Minha esposa sempre fala, eu sempre sou resistente. Abracei ele, um obreiro pegou a faca. A igreja toda começou a aplaudir. Foi tão lindo. Levei ele para frente do altar. E ele entregou a vida dele a Jesus naquela noite. Depois ele foi em casa libertar a esposa, que estava em cárcere privado. Ele deixou trancada e voltou o casal feliz. Meu Deus, que pânico que foi esse dia. O que é o mais legal dessa história? Anos depois, uns 4, 5 anos depois, eu voltei nessa cidade pregar, nessa mesma igreja. 5 anos depois, eu voltei nessa mesma igreja pregar. E ele já era presbítero da igreja. A esposa dele é uma diaconisa, piedosa, fiel, e ele já era presbítero da igreja, já ajudava a tocar um trabalho numa congregação no interior. Já era o irmão fulano de tal. Então, assim, houve uma obra de libertação e houve uma obra de conversão, de transformação de vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas foi incrível a forma com que Deus me revelou 2 semanas antes de eu ir para a igreja. Agora eu não recordo se eu já tinha sido convidado. Talvez eu já tivesse sido convidado, mas eu nunca tinha ido à igreja. E aí 2 semanas antes de eu ir, foi ajustado certinho, passagem, essas coisas. Acho que foi mais ou menos isso, porque eu tinha sido convidado 1 mês antes. Então, depois do convite, Deus me revelou em sonho e eu cheguei a passar por essa revelação de Deus na minha vida. E aí? Que loucura essa história, né? Foi na primeira viagem que eu fui como libertador, ano de 2002, antes mesmo do livro Bruxaria ser lançado e ter se tornado um sucesso. A Bruxaria foi um sucesso. Antes mesmo do lançamento desse livro, eu já passei por isso. O que eu tenho para dizer para vocês? Acreditem nos sinais de Deus. Acreditem que Deus está no seu futuro, que Deus está à sua frente, que antes das coisas acontecerem, Deus revela aos seus profetas, Deus revela aos seus filhos os seus sinais. Que Deus possa sempre estar se comunicando e revelando a nós a sua vontade. Amém?